Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora de um assunto extremamente importante, né, que são as neoplasias de mama, porque mama é considerado um anexo da pele, né, e também é um órgão reprodutor. Então a gente fica meio dividido em falar no sistema reprodutor ou no sistema tegumentar. Mas, devido à importância da neoplasia, né, que é extremamente importante, eu resolvi falar agora, né, que é para a gente estudar um assunto que seja extremamente importante dentro da oncologia veterinária. Não que os outros assuntos não sejam, mas é porque as neoplasias mamárias, elas são extremamente comuns, né, e extremamente importantes do ponto de vista epidemiológico, social até, por causa dos contraceptivos, né. Então, antes de falar das neoplasias, a gente vai dar uma revisãozinha de anatomia e de histologia para a gente relembrar alguns conceitos que são importantes como pré-requisito para o conhecimento. Então, aqui, anatomicamente falando, nós vamos falar de cães e de gatos, né? Porque os grandes animais não têm neoplasias mamárias, é difícil, muito raro, não tem importância. Agora, os pequenos animais têm extremamente importante. Então, a gente vai falar das glândulas mamárias de cães e gatos, e então elas são divididas em torácica, cranial e caudal, abdominal, cranial e caudal, e as inguinais, certo? Então, 2, 4 e 5. São 5 pares de mamas, né, que ficam do lado esquerdo e do lado direito. São irrigadas, né, por uma quantidade de vasos linfáticos muito importantes. Então, a gente vê aqui uma irrigação de vasos linfáticos e que faz a drenagem para os linfonodos regionais, a gente vai ver isso depois, né? E então, histologicamente, se a gente pegar uma glândula mamária normal, sem estar em lactação, a gente observa que existem vários espaços aqui, né, em branco, que são os espaços de produção do leite, que vai ser injetado depois para os ductos. Então, esses espaços, né, são chamados de alvéolos ou ácinos. Então, aqui eu tenho um ácino mamário, né, que é a representação esquemática do que vocês estão vendo aqui, formado por dois tipos de células, né? Essas células aqui, chamadas de cúbicas simples, que são células epiteliais, que fazem parte do processo de produção de leite, né? Nós temos uma membrana basal, aqui, e nós temos, envolvendo o ácino, outras células chamadas de mioepiteliais. Esse prefixo mio vem de músculo. Músculo faz contração. Então, vocês reparam que essas células mioepiteliais, elas estão ao redor do ácino. Por quê? Quando eu preciso fazer a ejeção do leite, né, que está lá dentro, quando eu preciso expulsar o leite para sair na glândula, essas células são responsáveis pela contração do ácino e expulsão do leite, através do ducto, certo? Então, eu tenho um ácino e eu tenho aqui um ducto. Esse ducto é o responsável por conduzir o leite para, né, o exterior da glândula mamária, então são formados por vários ductos, nesse tamanho aqui não dá para ver, mas a gente tem, né, todos esses alvéolos com células epiteliais e células mioepiteliais. Então a gente vai ter a origem, a origem das neoplasias mamárias, principalmente por células epiteliais, ok? E aqui eu tenho um tecido de sustentação formado por tecido fibroso, tenho vasos sanguíneos, então a glândula mamária é extremamente vascularizada, né? E eu tenho também, aqui está aparecendo um pouco, mas eu tenho gordura. Você pode observar que os animais mais gordinhos, que as glândulas mamárias são mais cheinhas. E a pessoa também, né? Geralmente, homem gordinho tem peitinho, porque as glândulas mamárias ficam cheias de tecido adiposo. E a mulher gordinha também, geralmente tem os seios maiores por conta da gordura. Então, eu estou falando isso porque eu posso ter neoplasias de origem epitelial, que são as mais comuns, mas eu posso ter neoplasias também mamárias de origem não epitelial, que não pega o tecido ácido, mas que pega os outros tecidos que fazem parte da glândula mamária, como na pele, né? Eu tenho vasos sanguíneos, tem tecido
de sustentação, tenho gordura. Na pele eu tenho isso, na mama eu tenho isso. Então eu posso ter essas outras neoplasias que nós já estudamos, como o hemangiosarcoma, hemangioma, o fibroma, o fibrosarcoma, né? E o lipoma, o liposarcoma. Mas a maioria das neoplasias vai pegar essas células aqui, ou acinares, ou essas células aqui, tubulares, que são células epiteliais. Okay? Então, a maioria dos tumores ele é carcinoma ou adenoma, né, de origem epitelial, certo? Bom, dentro da epidemiologia, 50% das neoplasias das fêmeas são consideradas como tumor de mama, aqui no Brasil, né? Por quê? Lá nos Estados Unidos, o índice de neoplasia mamária é muito baixo, porque lá é proibido o contraceptivo e a castração ela é bastante precoce, o que diminui a incidência de tumor de mama, já que eles são hormônio dependentes. No Brasil, a incidência é muito maior, justamente por causa desse motivo controverso, sendo que nas cadelas a minoria é maligna. Quando eu falo minoria, porque 60% é maioria, sim, mas a grande minoria é maligna, tá? Ele vai mais para os índices menores de 50%. A média de idade de 10 a 11 anos, então a gente percebe os animais mais idosos, porque existe um fator hormonal envolvido. E como existe um fator hormonal, eu preciso de tempo para que esses hormônios sejam estimulem, né, essa produção. Uma raça, de acordo com as pesquisas, uma raça muito, muito afetada do pastor alemão, porém, a gente tem, né, todas as raças acometidas. Agora, no caso dos gatos, eu coloquei em vermelho aqui para chamar bastante atenção, pessoal, invertem os valores. 17% das neoplasias em gatos é de mama, então a gente tem um índice muito menor no gato, porém, quando as neoplasias mamárias das gatas aparecem, elas são de 85% a 93% de malignidade, né? Isso é muito triste. Isso é um dado, né, muito preocupante e, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os gatos, porque um dos fatores é porque o gato ele tem o cio recorrente, né? A minha gata está lá, eu marquei já para castrar ela, mas devido à pandemia acabei que não consegui. E aí ela está tendo um cio a cada 15 dias. Então, esses cios recorrentes, um atrás do outro, faz com que o animal ele seja mais exposto aos hormônios. E isso é um grande fator predisponente, né, para o desenvolvimento da neoplasia. Então, no gato, apesar de ser menos comum, ele é extremamente maligno na grande maioria. Então, a gente já considera. Tem tumor de mama no gato? Tem. A gente considera como maligno. E se tiver aquelas características que a gente já falou, crescimento rápido, linfonodo reativo, infiltração, ulceração e a presença de outros nódulos em várias mamas, então a gente já considera como maligno, mesmo sem fazer exame, a gente já considera como maligno, tá? Tem que tomar muito cuidado. E nas gatas, a chance de metástase é grande, porque tem 80% de chance de metástase, indo principalmente para o linfonodos e pulmão, mas podendo também pegar fígado, pleura, rim, osso e qualquer órgão, né? Mas principalmente linfonodos e pulmão. A média de 10 a 12 anos e a raça mais afetada é o siamês. Então, como eu falei, a neoplasia mamária é hormônio dependente, né? Hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Esses dois hormônios, eles funcionam como estimulantes de mitose, tanto das células epiteliais como das células ductais, dos ductos, e também das células miopiteliais, né? E são utilizados como contraceptivos para interromper a gravidez. São utilizados direto, principalmente em gatas, né, pela sociedade, a gente vai ver isso. E também, um outro fator muito importante é animais que têm pseudociese, que é a falsa gestação, né? Os animais começam a ter o aumento da glândula mamária devido a fatores hormonais, e isso é um fator de predisponente muito, muito importante. Animais que têm pseudociese devem ser castrados para evitar esse tipo de disfunção hormonal. No caso dos machos, eles também têm glândulas mamárias, mas não são ativas, mas eles têm. Então, eles podem ser afetados, sim. O problema é que uma probabilidade muito baixa, porque os machos eles têm quase zero de estrógeno e progesterona no organismo, eles produzem, mas as células de Sertoli, né, produzem esses hormônios, porém, é uma concentração muito baixa.
né? Então, a gente, em alguns animais, desenvolvem tumores de mama por conta de tumores em células de Sertoli que acabam produzindo demais. Mas isso é extremamente raro, a gente não leva em consideração comparado às neoplasias mamárias das fêmeas, que são tão importantes. Okay? Bom, os fatores hormonais, além do estrógeno e da progesterona, nós temos outros 3. O GH, que é um hormônio de crescimento, né? Então, ele vai induzir a formação de IGF-1 e 2, que são fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento eles vão induzir o aumento da glândula mamária, né? E outros 2 fatores hormonais que estão sendo estudados na medicina humana, já foi comprovado, e na veterinária também, é a prolactina e a relaxina 2, que são 2 hormônios que são produzidos, que também têm a função de estimular a mitose na mama e, por isso, são incriminados como também agente etiológico, né? Hormonal, certo? Bom, já que o hormônio endógeno ou exógeno, ele é o grande disparador, né, das mitoses e, consequentemente, incriminado na etiologia das neoplasias mamárias, eu posso fazer um trabalho preventivo de castração, né? Então, os trabalhos científicos mostram que a castração ela deve ser precoce. E por que tem que ser precoce? Porque quando o animal entra no cio, ele começa a produzir grande quantidade de estrógenos, progesterona, hormônio de crescimento, prolactina e relaxina. E aí vai estimular a glândula mamária já a aumentar de tamanho. Tanto a gente pode ver isso nos seres humanos, né? As meninas adolescentes que não menstruaram ainda têm quase nada de seio. Quando elas menstruam pela primeira vez e começam a menstruar, a glândula mamária dá um salto impressionante, né? Então, a gente tem a glândula mamária fica dolorida, aquela coisa toda. E também é por causa, né, dos hormônios que estão sendo produzidos devido à puberdade. Nos animais é a mesma coisa, né? Então, se a gente castrar antes do primeiro cio, eu tenho uma redução extremamente significativa e alta na probabilidade de desenvolver câncer de mama nesse animal. Por isso que a castração tem que ser precoce, antes do primeiro cio. Então, a gente vai considerar com 5 meses ou menos. Ah, Gi, mas isso não vai interferir no crescimento do animal? Não, não interfere, né? Já tem estudos avaliando isso, o crescimento ósseo independe, o fechamento da placa epifisária independe de estrógeno, de progesterona e não tem problema, o animal desenvolve e não tem problema, tá? Então, a castração antes do primeiro cio é o ideal. Eita, Gi, não deu para castrar, né? Então, ele tem, se você castrar antes do primeiro cio, ele tem 0,5% de chance de ter o tumor. Então, uma taxa muito baixa, e a gente considera quase zero a chance de ter tumor, tá? Bom, Gi, não deu. O animal entrou no cio, né? Então, vou ter que castrar depois do primeiro cio. Não tem problema nenhum. Porque o primeiro cio, apesar dele ter produção de hormônio, ainda você pode castrar após o primeiro cio. Né? A porcentagem é quase a mesma, não muda quase nada. De 0,5 aumenta para 0,8, mas é muito pouco a chance. Tá? Então, após o primeiro cio, pode castrar também. Não tem problema nenhum e você diminui bastante a chance de ter. Os animais entram no cio mais ou menos, os cães e os gatos, de 4 a 6 a 7 meses, né? Então, a castração precoce, a gente marca para 5 meses. Se o animal entra no cio, não tem problema. Após acabar o cio, faz a castração com 5, com 6 meses, tá? Esse é o indicativo. Agora, se ele chegar no segundo cio, que aí no caso dos cães, das cadelas, né? Depois de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, que já é, né, um pouco mais avançado, então não é tão precoce assim. No caso do gato, aí já é complicado, porque o gato pode entrar quinzenalmente no cio, né? Aí, o que vai acontecer? As chances aumentam de ter tumor, aumenta demais. Então, de 0,8, ele aumenta para 26%. E depois do segundo cio, a gente não tem mais esse trabalho preventivo da castração, ok? Bom, com relação aos contraceptivos, né?
Os contraceptivos, pessoal, eles estão aí no mercado para serem utilizados em caso de gestação indevida, em caso de metrite, em caso de piometra, certo? Eles são usados mais para isso, né? Agora, nos seres humanos, os contraceptivos são utilizados para evitar, um método preventivo de evitar gestação, né? Então, a mulher, ela toma um anticoncepcional para evitar engravidar, né? Então, um método contraceptivo, beleza. No caso dos animais, isso acontece também, mas não para evitar gestação, seria um contraceptivo para não entrar no cio, né? O animal não entrar no cio. Lógico, depois que cruzou, você pode usar também para evitar gestação, mas nos animais é muito utilizado para que o animal saia do cio, que não entre no cio, como uma maneira preventiva. E isso é muito comum nos gatos, né? Não sei quem tem gato, mas a minha entrou no cio direto e é simplesmente insuportável uma gata no cio. Ela rola, ela chora, ela mia, ela faz os grunhidos e fica aquela... Nem sei se a palavra certa é essa, mas... inclusive, antes de ontem, a minha gata estava nessa fase e eu simplesmente não dormi, porque ela vinha para cima e começa aquele tumulto, né? Então, os tutores não aguentam isso e acabam aplicando mesmo os contraceptivos, né? Então, o tratamento é sempre prolongado, porque o animal vai entrando no cio várias vezes e o tutor vai dando várias vezes, né? Então, o tratamento sempre é prolongado com doses altas e faz a combinação de dois hormônios, estrógenos e progesterona, né, progestinas. E eu tenho, então, principalmente os estrógenos, né, que estimula o crescimento ductal, e o mais usado é o ciprionato de estradiol, então, o ECP. Né? Então, você chega lá no pet shop, na loja na agropecuária, e pede o ECP, que, na verdade, o ECP, que é o ciprionato de estradiol, ele é utilizado para sincronização de cios, para utilizado no tratamento de metrite, piometra, interrupção de gestação e tudo, mas ele é utilizado também para que a gata, principalmente, não entre no cio. No caso dos cães, o cio é mais prolongado, né? São 2 anos, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, um animal que é mais ou menos irregular. Então, ele é utilizado menos, né? O que faz com que os gatos desenvolvam muito mais por conta dessa questão fisiológica mesmo, certo? Além disso, nós temos o Previgest, que é o acetato de megestrol, né, que também é utilizado para esse fim, e também o Anticion, né, que o nome é bem sugestivo, já é uma ampolinha, já vem com a seringa, dose única, que você vai utilizar também a base de acetato de medroxiprogesterona. Okay? Então, todos esses remédios, eles vão ser inibidores de cio, entretanto, eles vão agir estimulando a mitose das células epiteliais e as mutações também, predispondo o animal ao desenvolvimento, né, de neoplasias mamárias. Um outro é o Singestar, que é acetato de medroxiprogesterona também, que é a mesma base do outro, né, que também já vem a injeçãozinha aqui para você aplicar. E aí a gente entra num assunto extremamente delicado, né, mas o que eu queria comentar com vocês. Muitos fazem propaganda, né, não ao uso de injeções anticoncepcionais veterinárias. Um dos principais causadores de aparecimento desses tumores de mama, tumor de ovário e infecções, né, que são as piometras, que também predispõem. Na maioria das vezes, não evita a prenhez. Não aplica anticoncepcional, castre. Beleza! Até que tá certo esse cartaz, né? Mas, pessoal, vai falar isso para uma pessoa pobre, humilde, que tem 15 gatos e que não tem dinheiro para castrar. Aí, porque eu cheguei a essa reflexão quando eu fui fazer uma campanha de não aplicação de anticoncepcionais do meu projeto de extensão que eu tinha de oncologia. Então, eu fazia essa campanha de não uso de anticoncepcionais
E aí a gente foi fazer esse trabalho na campanha de vacinação antirrábica, em Areia, né? E aí eu uni o pessoal da extensão, a gente foi lá, e aí as tutoras chegavam com os gatos lá, e a gente fez uma pesquisa. Grande parte da maioria, né, dos tutores aplicam a injeção. E a gente levou cartaz, mostrando a foto dos tumores, mostrando o que dava, o que não dava, o que não sei o que. Mas, conversando com os tutores, a maioria eram tutores humildes, chegavam lá com um gato enrolado na sacola, né, de soja, de feijão, e não tinha nem coleira para o bicho, e o bicho fugia. Vocês conhecem a confusão que é uma campanha de vacinação antirrábica, para gato, principalmente. Então, o que a gente viu? A gente falava, não pode dar, que dá tumor, castra o animal, beleza. Mas, pessoal, quanto que é uma castração numa clínica? Vocês já pararam para pensar? De uma gata, hein? Né? Então, hoje, se você tem que fazer exames, tem que fazer ultrassom, tem que fazer exame de sangue, né, hemograma, tem que fazer perfil renal, aquela coisa toda, porque é uma anestesia geral. Você tem que fazer a cirurgia, depois tem os cuidados pós-operatórios, com remédio, tudo. Em média, uma pessoa vai gastar numa clínica particular R$ 500, tirando por baixo uma castração de uma gata. Certo? Contando com tudo, com os exames, com os remédios. Beleza. Então, como é que a gente vai falar para um tutor, né? Olha, não dê injeção castre se eles não têm dinheiro nem para a família, quanto mais para os animais. Os animais comem comida, resto de comida que o tutor dá. Né? Então, essa realidade aqui, ela é uma informação extremamente importante que eu acho que a gente tem que educar. A gente tem que informar. Olha, essas injeções, elas dão câncer. Elas dão câncer de mama, de ovário, elas dão infecções, piometra, né? Se você quiser dar, pode dar. Porém, você tem que saber que causa isso. Ponto. Essa é a propaganda que eu acho que a gente tem que falar enquanto profissional, né, da área da saúde e formador de opinião. Entretanto, falar que não é para dar injeção é complicado. Porque a gente sabe que olha o que um casal de gatos podem representar em termos de números em 6 anos. Um casal. Agora, geralmente, os tutores eles têm muitos casais, né? E aí, em 6 anos, eu tenho 66 mil gatos novos com um casal. Se a gente tiver 3 casais, você multiplica isso por 3. Olha a quantidade de animais que eles vão ter. E aí o que acontece? A maioria das vezes, eles não têm condição de ficar com o animal e joga na rua. E o animal na rua, a gente sabe como ele sofre, né? Maus tratos, envenenado, atropelado, com doenças, e além do risco para a saúde humana, que isso eu nem conto, né? Porque o maior responsável por ele estar na rua são os próprios humanos. Então, enfim. Então, se a gente falar para um tutor desse, que é humilde, que é pobre, que não tem dinheiro para castrar, que não sei o quê, e a gente fala que não pode dar injeção, a gente está correndo risco disso acontecer e a gente aumentar. Ah, beleza, não vai ter tumor de mama. Sim, mas qual a qualidade de vida desses animais que estão nascendo? Né? Então, eu acho que a gente falar que não pode, que não é para dar, é complicado. Agora, a gente pode instruir e falar o que pode acontecer, né, que é o nosso papel. Mas aí a pessoa, eu sempre vejo isso, olha, isso pode dar câncer. Sim, mas não tem jeito. A única forma de eu não ter filhote aqui é essa, infelizmente. Né? E aí a gente falando, conversando com o consultor, a gente chegou a essa conclusão, que as pessoas não têm dinheiro para castrar, que a castração é cara. Não é um serviço que a gente tem aí pela prefeitura, a prefeitura deveria fazer isso, não faz, né? E aí você fala assim, ai, mas tem um hospital veterinário que faz castração. Gente, pelo amor de Deus, a lista do hospital veterinário ela não consegue atender a demanda, nem de Areia, quanto mais do Estado, né? A gente tem aí projetos ótimos do professor Luiz, que faz as castrações, mas isso não é suficiente, a gente sabe que não é. E fala assim, não, lá no hospital castra, né? Isso é puramente, quer dizer, castra, mas a gente não atende a demanda, porque é caro, é oneroso, é difícil, a gente tenta, faz o que pode, mas a gente sabe como é, né? Então, isso é uma triste realidade, mas que a gente tem que ter cuidado. Bom, falando especificamente do ducto alveolar, a gente tem aqui, então, 3 tipos de células importantes,
que a gente vai deixar para falar no próximo vídeo, por causa do tempo, senão fica muito longo, tá certo? Então, até lá.